Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Muito prazer, pra quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pela tua presença aqui, por você estar aqui no canal Os Brodões Oficial para prestigiar. Vim assistir os vídeos, os conteúdos aqui do canal. Muito obrigado. E para quem não sabe, estamos maratonando as Escrituras Sagradas. Aqui, ó. Essa aqui é a fonte, essa Bíblia, qual eu tiro aqui os conteúdos, a palavra de Deus. Tá bom? É a Bíblia Sagrada, a plenitude. Eu gosto de mostrar. É a mesma versão da Ferreira de Almeida. Tá bom? Seja bem-vindo, tá bom? Estamos maratonando o livro de 1 Reis e estamos completamente já para finalizar esse primeiro livro. Talvez amanhã iremos finalizar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando de maratonar junto comigo, aqueles que têm dificuldade para ler a Bíblia Sagrada, né? Porque muitas das vezes, quando você está lendo, dá sono, né? Dá aquele sono, mas por quê? A gente sabe que é espiritual, né? Espiritual. Você começa a ler a Bíblia e dá aquele sono. Por quê? Porque o adversário da nossa alma e o adversário de Deus, o inimigo, ele não quer que a gente aprofunda nas Escrituras. Por quê? Ele sabe que se a gente começar a se aprofundar na Escritura, Deus irá se revelar para nós. E Deus vai abrir a nossa mente, vai dar sabedoria. E Deus vai revelar muitas coisas para nós, vai abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. E aí o que vai acontecer? Iremos ter intimidade com Deus. Mas, para que você não tenha sono, não dê aquela canseira de estar lendo, o que você tem que fazer? Jejuar. Quando você começar a jejuar, você começar a ler a Bíblia, buscar o Senhor, a palavra de Deus já diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, porque você está em jejum, você está em santidade. E você com santidade, Deus não vai rejeitar, porque sem santidade você não verá Deus. Agora com santidade você verá Deus, você terá intimidade e acesso livre para entrar nos átrios do Senhor, tá bom? Aqui, ó, você vai começar a ter revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Faça isso para você ver. Que gostoso, como que é bom ter intimidade com Deus através do jejum, da santidade. Tá bom? Graças a Deus. E hoje é segunda-feira. Eita, segunda-feira abençoada. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023. Graças a Deus, mais um dia, né? Temos que agradecer a Deus todo santo dia. Tá bom? Agradeça a Deus, glorifica o Senhor. Dá graças a Deus em nome de Jesus. Tá bom? E aí? Fizeram oração? Estão fazendo oração todos os dias? Antes de levantar da cama, ou melhor, antes de dormir já está orando a Deus, agradece a Deus pelo dia, pela tarde abençoada e pela manhã, quando você desperta, você já dá um bom dia, Espírito Santo, dá bom dia para o Espírito Santo, bom dia para o nosso Pai Celestial, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ora a Deus, apresenta toda a tua família, apresenta todos os seus planos, projetos e sonhos, tá bom? Para que seja o mesmo de Deus, porque os sonhos, os projetos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, graças a Deus. Então, tá fazendo isso, graças a Deus, já criou esse hábito, né? Deus abençoe toda a tua vida e toda a tua família, graças a Deus. Então, essa segunda-feira abençoada, ó, a campanha continua, hein? Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força, essa moral pra nós, o YouTube, equipe YouTube.
Deus abençoe a todos vocês, que dá força para todos os influencers que estão começando agora, assim como eu estou começando agora. Então, espere em nome de Jesus que o YouTube monetiza o nosso canal. Olha para nós com carinho, né? Graças a Deus, para que a gente venha melhorar a qualidade de som, de vídeo, de imagem, né? Quer dizer, para todos vocês, meus inscritos, que são abençoados por Deus. Graças a Deus, Deus abençoe a todos, ó. Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. E aí, bora então maratonar? Vamos maratonar? Vamos? Então, você aí que não é inscrito ainda, eu vou fazer esse convite marotinho, ó. Aqui, ó, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Não perca tempo, inscreva-se aqui no canal, certo? Deixe seu like, ative aqui o sininho para receber notificações, ok? Também compartilhe os vídeos para dar essa força. E outra, deixe nos comentários, tá gostando ou não? E também me siga no Instagram. Se você me seguiu, eu vou seguir você de volta. E também visita a minha página no Facebook. E também me segue também no Twitter, @brodões3 no Twitter, certo? Beleza, então vamos maratonar? É importante, né? Graças a Deus, bora lá! Bora maratonar então. Porque é importante a leitura, e que nem eu falei, muitas das vezes as pessoas não dá sono tudo, que nem eu falei, se não se preparar, né, para fazer a leitura, porque você está entrando nos átrios do Senhor, na intimidade de Deus, ainda vai, né, revelar para você o profundo e oculto. É importante. Aí muitas pessoas que não gostam de ler irá acompanhar, né, aqui pelo vídeo dos Brodões, como tem outros vídeos também, né? Outros canais, na verdade, que narram a Bíblia Sagrada, mas é importante. Tem pessoas que não são muito fã de ler, mas seria importante ler, claro. Aí, pelo menos, acompanha, né? Escuta a leitura, né? Graças a Deus. Então vamos. Então, iremos aqui no capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 34. Vamos lá. O título diz assim: A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa, na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais dos atos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Título: A conspiração de Zin. A conspiração de Zin. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zirri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se, em casa de Arsa, Modormo, em Tirza, entrou, pois, Zimri e o feriu, e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar.
E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com o que pecaram e com o que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades, quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado, e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel. E Onri, chefe do exército lá no arraial, e subiu Onri, e todo Israel com ele, de Gibeton, e o cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Título: Onri vence a Tibni e reina. Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, e com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez, ao que seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Título: Acabe reina e casa com Jezabel. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betilita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e afundou. E fundou, e morrendo Segundo, seu último,
pois, as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 24. O título diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há a dizer que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Título: A viúva de Serepta. A viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai, faz conforme a tua palavra, porém, fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: Dai-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus,
rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo, ao versículo 46, do 1 ao 46. Diz assim o título: Elias apresenta-se diante de Acabe. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizer tu: vai dizer a teu Senhor, eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu: vai e dizer a teu Senhor, eis aqui que está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel,
no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Título: Elias e os profetas de Baal. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor, o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz. Vai, clama em altas vozes. Porque ele é um Deus, né? Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, está fazendo alguma coisa, ou que intente alguma viagem, viajou porventura. Baal dorme. Vai, grita e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E dizer: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 21. O título diz assim: Jezabel ameaça Elias. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses. No outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou 2ª vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Título: Elias no Monte Horebe. Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a voz, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate. E Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matará a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú matará Eliseu. Também o fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Eita, hein, que história. História do profeta Elias, o tisbita, né? Eu particularmente, eu amo demais essa história, essa passagem, né? Do profeta Elias. Nossa, muito bom, né? Muito boa a história, ainda mais quando Deus manda o pássaro, né? Corvo, e levar pão quente e carne fresca, assada, para Elias. É tremendo, é só aqueles que têm fé mesmo, que acredita, quem já passou por alguma experiência parecida assim, graças a Deus. Eu já passei por uma experiência assim, graças a Deus. Certamente eu trabalhava numa rádio gospel, era locutor lá e sonoplasta da rádio. Certamente eu estava no estúdio e antes de entrar os programadores para poder que eu fazia sonoplastia para eles, eu estava sozinho no estúdio dessa rádio. Eu dobrei meu joelho, estava com fome, estava próximo já do almoço e não tinha como eu sair dali, porque eu não sabia a hora que o programador iria entrar para poder fazer a programação, porque eu era sonoplasta, né, e fazia sonoplastia para todos os programadores. Eu sozinho no estúdio ali, de repente eu peguei a Bíblia Sagrada, dobrei meus joelhos, fiz uma oração com a boca no pó e citei as palavras aqui de Elias, passagem que Elias está na caverna, né, e Deus manda o pássaro ir levar carne assada e pão para ele,
comer. E depois ali ele pegou água do ribeiro também, alimentou Elias. Eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor é o mesmo Deus do profeta Elias, se o Senhor foi esse mesmo Deus que o profeta Elias, que está escrito aqui, que o Senhor mandou pássaro para alimentar ele, né? Levando pão, carne assada, e o pássaro levando pão e carne assada para ele. Era um corvo, né? Eu falei para Deus, Senhor, eu quero essa mesma experiência, se eu estou agradando o Senhor. Galera, não passou o quê? Não passou 15 minutos. Terminei a oração, tudo. De repente eu ouvi a campainha. Quando eu fui olhar, né, pela janela dos andares altos, aí eu olhei lá no portão. Uma mulher foi lá entregar, chamou, eu falei, pois não. Aí a mulher levantou a sacola com a marmitex e falou, meu nome é Marcelo. Aí quando eu desci, aqui o Ronaldo mandou entregar, pra você ver. O Ronaldo é o dono era o diretor da rádio. E eu fiz oração e Deus tocou no coração dele lá. Aí comprou uma marmitex pra mim e foi entregar. Deus é tremendo. Aquele dia lá eu fiquei maravilhado e até hoje eu não esqueço. A experiência com Deus. E você tem que viver a experiência com Deus. Não só de ouvir as pessoas falar das experiências deles com Deus, os testemunhos deles. Não. Você tem que viver uma experiência com Deus para que você possa contar e glorificar o Senhor. E esse dia, de lá para cá, eu fiquei maravilhado. E creio em todos os milagres que Jesus fez e que Deus já vinha fazendo no Antigo Testamento, assim com Elias. É a passagem que eu amo demais, que eu acho lindo demais. É você ter experiência com Deus, fazer oração ao Senhor, apresentar a palavra. Que nem lá em Mateus 7, aliás, Mateus 6 e 7, que tem que apresentar a respeito das portas abertas. E em Mateus 6, apresentar que Deus fala, fechar a porta, entrar nos seus aposentos, fechar a porta e orar ao Pai, Senhor. E falar aquilo que você deseja, apresentando tudo na Escritura. Deus ele zera pela palavra dele, ele confirma e ele fará segundo a vontade dele, segundo a palavra dele. Amém? Você vai ver a experiência que você vai ter com Deus. Amém? Deus abençoe, graças a Deus. Bom, amanhã a gente irá finalizar já o livro do Primeira Reis. Graças a Deus. Falta mais 3 capítulos e será para amanhã. Eu espero a presença de todos vocês, viu? Conto com vocês. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias. Que não falte um dia, mas todos os dias mesmo, até a volta de Jesus. Que todos nós venham selar com amém, 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 e olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, abençoa Jerusalém, Israel, e abençoa o Brasil, o governo, os governantes do Brasil e o presidente da República. Está em Tuas mãos. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, galera, isso mesmo. Conto com vocês. Fico por aqui mesmo, mas espero vocês amanhã para a gente finalizar mais 3 capítulos aqui do Primeira Reis, tá bom? Deus abençoe e tenha uma boa semana abençoada por Deus. Uma segunda-feira cheia de paz e saúde, tá bom? Da parte de Deus. Fiquem em paz, graça e paz para todos vocês. Espero que vocês estejam bem mesmo. Fiquem em paz mesmo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Fico por aqui mesmo. Tchau, tchau. Fui!